Você quando estava fazendo a faculdade de História, você já tinha uma certa bagagem de história da igreja ou você Não. ali começou a mergulhar de forma paralela também a história da igreja? Eu tinha uma bagagem rasa, muito rasa, porque eu achava realmente que a igreja ela tinha feito aquelas torturas da Inquisição e tal, porque naquele tempo não tinha internet, então era muito pelos livros, né? E eu não, a gente veio de uma família humilde, assim, não, os primeiros livros que eu fui comprar foi porque a minha mãe era revendedora Canção Nova e aí eu pedia uns livros lá Felipe. do professor Felipe Aquino, né? Então, lembro um dos primeiros livros que eu li assim foi para mudar assim foi A História Não Contada. Porque eu ficava com aquela ideia dada pela escola, pela universidade depois. Então foi nesse processo que aí sim eu me aprofundei dentro da história da igreja também. E aí eu comecei a ir a fundo nisso. Foi onde eu me especializei, vamos dizer assim, nessa área de pesquisa. Foi o tema do meu TCC, foi dentro da área da igreja, meu tema do mestrado também, que aí depois eu fiz, me formei com distinção, aí fui para o mestrado, ganhei bolsa, fiz o mestrado. E aí no mestrado me descobriram assim de novo e aí foi um caos assim. Me descobriram de novo. Foi muito perseguido. Tá louco. Eu ia perguntar, no meio da faculdade você começa a abrir os olhos para toda a situação e como que foi ali estar na faculdade? Eu virei maluco. Se eu voltaria atrás eu não faria nada do que eu fiz. Não faria. O que você fazia? Aquilo me deu bagagem, pelo menos, né? Sim. Assim, de eu aguentar ser xingado por qualquer pessoa, dane-se, eu não tô nem aí. Porque eu literalmente, como eu frequentava muito o diretório acadêmico, a gente não ia para aula para ir para barzinho, para ir participar de reunião do MST, para ouvir muçulmano falar em favor da Palestina e coisas desse tipo, assim. Eu fui me integrando muito naquele ambiente ativista da história. Porque aí eu ganhei uma bolsa de iniciação científica, então eu vivia na universidade da manhã até a noite. E quando eu virei a chave também com todo mundo. Então eu comecei a dizer, não, vocês estão errados mesmo. Eu queria antes levar os caras para a manifestação. Aí quando eu descobri que, pô, isso aí tá errado, eu comecei a discutir com os outros. E aí eu me tornei o maluco da história, assim. Eu fiquei muito visado, porque eu brigava eu passava a manhã estudando e olhando vídeo no YouTube e pegando livro na biblioteca. À tarde, naquele tempo era o Facebook, né? Brigando nos comentários do Facebook. Meu Deus do céu, que perda de tempo. Brigando com as pessoas no Facebook e de noite eu encontrava aqueles caras que eu tava brigando. Tinha que encontrar na aula, assim. Aí eu levava os livros, assim, botava os livros que eu sabia que eles não gostavam, botava em cima da mesa. E aí eu quase larguei o curso. Sim. Quase larguei o curso, quase abandonei, porque chegou um momento de pressão, assim, que começou a se tornar inevitável, assim. Inevitável. E aí eu peguei e quase larguei um curso. Graças a Deus, foi um homem que eu devo muito a ele, que foi ele já se aposentou, então posso citar o nome dele agora. O professor doutor, pós-doutorado, estudou 20 anos na Gregoriana, é um medievalista sem igual, o professor Luiz Fernando, que foi as minhas costas largas, assim, que ele me pegou e disse, calma, Edmilson e tal, e durante aquele tempo na instituição que faltava, eu fui muito orientado por ele. Foi meu diretor espiritual, ele era padre e professor da área de história. E como ele era professor e padre, também era muito perseguido. Então ele me acolheu nesse processo, assim. Então ali, aqueles 2 anos eu fiquei. Aí eu aprendi. Como eu
diminuir, vamos dizer assim, aprendi que não é desse jeito, não é sendo combativo demais, atacando demais, sabe? Isso não resolve. Não resolve. Eu percebi isso. O que eu ganhei com isso? Ganhei um alvo nas minhas costas. Então eu costumo dizer assim, professor, alguém está falando contra... Olha, se você tem a possibilidade de falar com alguém de maneira próxima, você fala, mas não combata um professor, uma coisa que isso você ganha um alvo nas suas costas. E isso vai te prejudicar mais. E não é covardia, né? Não é covardia. É uma questão mesmo que você vai ganhar um alvo nas suas costas, você vai ter que ter uma força psicológica muito grande para aguentar a pressão que eles vão colocar em cima de ti. Então, foram, assim, 2 anos muito complicados ali, até de 2014 até 2016. 2016 eu me formo, e aí eu consegui me formar com distinção ainda, né, no meu trabalho de conclusão, que foi com um viés político, inclusive, né, religioso e político. Fui analisar como a teologia da libertação ela teve seu crescimento e começou a perder espaço a partir da renovação carismática. Então eu analisei isso. Então percebi lá na minha dissertação que onde um grupo de oração era aberto, a comunidade da SEBS ela enfraquecia. E no período em que houve o ápice da renovação, ao mesmo tempo foi tendo um declínio da SEBS. Enfim, aí ganhei distinção nesse trabalho, tudo, com revistas católicas que eu analisei. E nisso eu fui para o mestrado. No mestrado, entrei diferente. São outras pessoas, ninguém me conhece, então, só que era na mesma instituição. Alguns professores, mas poucos me conheciam. Esses professores, claro, eu não fazia disciplina com eles, eu fazia disciplina com outros professores. Como no mestrado tu pode... Exatamente, no mestrado tu pode escolher quais disciplinas você quer. Então eu escolhi essas disciplinas que eu sabia que não ia ter contato com esses professores. Só que foi um período que começou aquele negócio do gênero. E nesse período que eu me converti, entrei, eu comecei a entrar mais dentro dessa ação em prol da educação católica.